Fala galera, hoje bem-vindo novamente à loja de programação virada no Jiraiya e vamos começar a trabalhar no nosso último tópico, que são arrays. Antes de começarmos, vamos criar aqui um novo pacote. Clica com o botão direito em cima de academy.devdojo, vai em New, Package e nomeie como arrays. Bom, então agora que nós temos o nosso pacotezinho aqui, vamos criar aqui uma nova classe. Aula 01, introdução a arrays. Legal. PSVM. E vamos começar com algo bem simples que é muito utilizado no dia a dia. Notas. Bom, todo aluno tem mais de uma nota. Depende da instituição de ensino, mas geralmente você tem pelo menos 2, 3 avaliações que você precisa fazer. E no final delas, você tem a média. Então, se nós fizermos da forma tradicional, que nós, na verdade, com tudo que nós sabemos até agora, se precisássemos criar notas, imagine que você tem 3 notas e você gostaria de ter a média depois dessas 3 notas. Então, seria mais ou menos assim. Você tem a nota 1. A nota 1, ela, digamos, você tirou 7.5. Você tem aqui double nota 2, recebeu 8. E você tem aqui double nota 3. E você foi mal nessa prova, você tira 3. O que é a média de um aluno? A média é a soma de todas as notas que você tem, dividido pela quantidade. Se você tem 3 notas, você vai somar nota 1 mais nota 2 mais nota 3, dividido por 3, porque você tem 3 notas. Então, a gente pode criar aqui uma variável double média, recebe nota 1 mais nota 2 mais nota 3. Agora, se eu fizer isso, vocês acham que o resultado vai estar certo? Bom, matematicamente falando, não. Por quê? Porque primeiro ele vai dividir esse cara e depois ele vai somar. Quando na verdade você primeiro precisa somar e depois dividir. Para você fazer isso, da mesma forma que você faz na matemática, você dá a prioridade para esses caras. Legal. Agora que nós temos a nossa média, nós podemos imprimir aqui, Salt média, Ctrl Shift F10. E você vai ter a média desse aluno. Então, a média desse aluno é 6.16. Legal. Mas, e se precisássemos de uma nota 4? Então, digamos que o professor resolve fazer nota 4 e você tirou, por exemplo, a nota 4, 6. Aí, o que você tem que fazer? Você adicionou uma linha aqui, número 8. Você tem que adicionar aqui uma nova nota na conta. Como você pode ver, isso é muito trabalho, isso não é uma coisa que você consegue manter. E como você pode ver aqui, nós estamos trabalhando com notas, ou seja, não seria melhor se a gente conseguisse colocar dentro de um array, dentro de um espaço de memória, onde nós pudéssemos percorrer um por um e fazer essa conta automaticamente? Bom, é isso que nós vamos fazer agora nessa aula. Primeiramente, antes de começarmos a falar sobre arrays, você precisa entender como é que funciona a sintaxe de um array. Todas as variáveis no Java, elas podem ser transformadas em arrays, ou seja, double, int, float, byte, short, boolean, todas elas podem ser arrays. Como você faz para declarar um array em Java? Bom, é bem simples. Para declarar um array em Java, primeiramente você coloca o nome do tipo, nesse caso double, e você imediatamente coloca aqui brackets. Eu esqueci o nome dessa porra em português. Bom, você coloca esse cara e isso já está dizendo para o compilador, bom, eu sei que eu vou ter que criar um array. E quando você faz isso, obviamente você também precisa colocar o nome, double notas. Legal, tem várias coisas acontecendo aqui. A primeira, você está vendo que nós colocamos esse cara aqui, os brackets, logo depois do tipo. No Java, você pode colocar tanto aqui como aqui, mas qual é a convenção que nós, desenvolvedores de Java, seguimos? É você deixar logo após o tipo. Por quê? Porque qualquer pessoa que bate o olho no seu código, ele vai ler de cima para baixo, ele vai chegar aqui nessa linha número 11, ele vai ver double, ele vai ver aqui esses brackets e vai falar, opa, já sei que esse cara é um array de double, ou seja, ele sabe que em memória você vai ter vários espaços alocados para o tipo double. E nós temos aqui o nome dessa nossa variável notas. Bom, mas no Java
tem uma pequena restrição. Todas as vezes que você cria um array, você precisa definir o tamanho. Tem, obviamente, formas muito melhores no Java de trabalhar com coleções de dados, que na verdade arrays nada mais é do que uma coleção de dados. Então o Java simplificou muito isso, mas a gente precisa levar em consideração que vocês ainda não sabem orientação a objeto nem alguma coisa sobre partes mais avançadas do Java. Então o que você precisa saber é, no Java, todas as vezes que você cria um array, não é assim, você não vai chegar criando, colocando valores dessa forma, porque ele não vai entender. Você tem uma sintaxe. Tem algumas sintaxes, mas vamos aprender a mais simples. A forma mais simples de se criar um array é você utilizando a palavra new, o tipo. Tá vendo que ele já está pedindo aqui para você colocar novamente o brackets. E se você só falar dessa forma, você vai ver aqui que tem um pequeno erro de compilação dizendo que a inicialização desse array é esperada. Por quê? No Java, todas as vezes que você cria um array, é obrigatório você dizer o tamanho desse array. Então, os arrays no Java, eles precisam ter um tamanho no momento da criação. Qual é o tamanho que nós devemos colocar aqui? Bom, se nós levarmos em consideração as notas, nós temos aqui 4. O que vocês acham? É realmente 4 ou é realmente 3? Vamos desenhar? Sempre desenho. Eu estou falando que eu tenho um array. Então, quando eu faço int notas, nós estamos fazendo o seguinte. Nós estamos criando aqui, na verdade, double notas. Quando você faz double notas, recebe new double 4. Você está criando um array. Tenta responder para mim. Você está criando um array de quantas posições e qual serão os índices? Quando você faz dessa forma, você está criando um array de 4 posições. Isso significa que você tem aqui 4. 1, 2, 3, 4. Então você tem um array de 4 posições. Esse cara aqui está fazendo uma referência, então nós poderíamos até colocar uma setinha aqui, ó. Esse nota está fazendo uma referência não para uma posição, mas ele está fazendo uma referência para o array inteiro. Ficou feio para burro. Uf, legal. Então, nota está fazendo referência para esse espaço em memória inteiro. E nós estamos falando, eu tenho 4 espaços, mas o índice, lembre-se, o índice sempre começa de 0. Então, 0, e depois tem o índice 1, vai ter o índice 2 e vai ter o índice 3. Ou seja, tem um array de 4 posições, mas o índice só vai até 3, porque começa de 0. E no Java é isso que nós temos que fazer. Nós temos que criar aqui, nós estamos definindo o tamanho, mas o índice será automaticamente interpretado pelo Java. Legal, e como é que faz para a gente colocar valores dentro desse cara? Muito simples. Você vai ter que chamar cada índice, então notas, o nome notas está referenciando o array inteirinho, não uma posição específica. Quando você faz, por exemplo, algo assim, eu quero acessar a primeira posição. Então, notas na posição 0. Quando você faz isso, você está trabalhando diretamente com quem? Você está trabalhando diretamente com essa posição aqui. Então, notas posição 0, 1, 2, 3. Você vai trabalhar com cada uma das posições. Então, vamos ver uma coisa interessante. O que acontece se eu chegar aqui, eu vou colocar salt e vou imprimir notas. Então, vamos colocar um salt aqui, uma separação. Então, você vai ver que vai imprimir um negócio estranho. Ctrl Shift F10. Tá vendo aqui, ó, que ele imprimiu um negócio muito estranho. Por quê? Porque isso daqui, na verdade, é um endereço de memória que o Java utiliza. Porque ele não está fazendo referência para um espacinho específico. Ele está fazendo referência para um local em memória onde você vai ter vários espaços. E se eu fizer assim, eu gostaria de imprimir, por exemplo, o que eu tenho aqui na posição 0. Ué, William, mas você não colocou nada na posição 0. Bom, vamos ver. Posição 0. Tá vendo aqui, ó? Eu tô chamando agora, tô falando o seguinte. O primeiro salt imprimiu a posição, a referência, tá vendo essa setinha aqui? Tá fazendo referência para um lugar. Ele imprimiu, por exemplo, o que essa seta aqui
tá referenciando. E agora, quando eu coloco notas na posição 0, eu estou imprimindo esse espaço em memória aqui, ó. Esse cara dentro desse quadradinho. E se eu colocar Ctrl Shift F10, você vê que temos o valor 0.0. Isso é porque é uma, digamos, algo específico do Java. Quando você cria um array de tipo primitivo, as posições do array vão ser inicializadas automaticamente. Então, você pode procurar, vou procurar em inglês mesmo. Primitive default value Java. Então, você vai ver aqui, talvez, o cara colocou aqui para a gente dar para entender. Então, todos os tipos primitivos, eles têm um valor padrão, que eles são inicializados dentro do array. Um pouquinho mais complicado que isso, mas agora, dentro do array, eles são inicializados dessa forma. O byte e short int eles vão ser inicializados com valor 0. Long, com valor 0, mais um valor 0, long. Float, valor 0, mais f. Double, valor 0, mais double. Você pode ver aqui com double, na verdade, a gente não tem o d, mas isso aqui em memória, ele considera esse espaço em memória que nós temos aqui como um valor double. Significa que ele vai alocar esse quadradinho aqui, ele está alocando o tamanho da variável double. O char é esse valor aqui, que se não me engano vai ser um espaço em branco, string null e boolean automaticamente vai ser falso. Quer ver que legal? Vamos trocar aqui, notas, colocar o tipo falso, ops, falso, boolean, boolean. E você vai ver que ele vai imprimir, posição 0 vai ser falso. Então quando eu fiz isso, boolean, boolean, 4 posições de boolean, significa que aqui dentro está falso, 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 falso. Então, Ctrl Z, voltando para o que nós estávamos fazendo. Então, legal. Significa que, automaticamente, esse meu array de double, nós temos 0, 0, 0, 0. Então, vou até colocar aqui. Não vou colocar porque é difícil pra caramba para pagar, mas aqui tem 0, 0, 0, 0, 0. O que acontece se eu tentar acessar uma posição que não existe? Se eu tentar aqui falar, opa, me devolve a posição 4. Não existe posição 4. Você está falando, ei, me devolve a posição... Quando eu faço assim, se eu escrever aqui notas na posição 4, ele vai chegar aqui, beleza, vou pegar a posição 4, opa, cadê a posição 4 aqui, rapaz? Não existe posição 4. Então, esse cara aqui é null, não existe. Ou seja, o Java ele vai lançar uma exceção, vai falar, opa, não existe essa posição do array. Se nós executarmos, Ctrl Shift F10, você vai ver aqui, não existe array index out of bounds, ou seja, o índice ele está fora dos limites do array. Então, não existe essa posição 4. Então, ele está sendo bem específico. Então, legal. Então, nós já vimos como imprimir os valores. E agora, como é que a gente faz para preencher esses valores? É bem simples. Da mesma forma que você criou aqui essas notas, você vai fazer aqui notas na posição 0. Quem é a posição 0? É 7.5. Notas na posição 1 é 8. Você já viu onde isso vai dar? Recebe 3. E notas na posição 3 recebe... Bom, se eu tentar fazer isso, notas na posição 4 recebe alguma coisa, o que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos ter exatamente a mesma exceção que nós tivemos aqui. Essa exceção aqui, array index out of bound, você não pode colocar um valor em um espaço que não existe. Então você está até vendo que o próprio IntelliJ está dizendo para a gente que esse cara vai dar treta. Então legal, nós temos aqui 4 espaços, índice começando de 0 a 3, e agora nós podemos imprimir aqui Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Ctrl Shift F10. E você vai ver aqui os valores 7, 6, 8, 3 e 6. Bom,
Eu acho que para essa aula já foi bastante informação. Na próxima aula vamos ver como é que a gente pode ser um pouquinho mais flexível na hora de imprimir e calcular os valores que nós temos aqui das nossas notas. Então nessa aula era isso que eu queria falar para vocês. Vamos partir para a aula 2 no próximo vídeo. Vejo vocês lá. Até mais!